São 3 da manhã. A casa inteira está em silêncio. Não há televisão ligada, não há passos no corredor, não há barulho vindo da rua. Só a escuridão, o cansaço e aquela sensação de que finalmente tudo ficou calmo. E então, do nada, um som corta o quarto. Não é choro, não é gemido, não é reclamação. É riso. Um riso pequeno, leve, quase alegre demais para aquela hora. E quando o pai ou a mãe olha para o berço, o bebê está sorrindo no escuro, às vezes encarando um ponto vazio, como se estivesse vendo algo que mais ninguém consegue ver. E é exatamente aqui que o medo começa, porque quase todo pai e toda mãe já sentiu isso por um segundo, um arrepio inexplicável. A cabeça tenta achar uma resposta rápida. Será que ele está sonhando? Será que viu alguma coisa? Será que isso é normal? Ou o pior, será que isso significa algo estranho? É nessa hora que a imaginação dispara. Alguns pensam em superstição, outros tentam rir de nervoso, outros simplesmente ficam parados, olhando, tentando entender por que um bebê tão pequeno estaria rindo sozinho no meio da madrugada. E quanto mais silenciosa a casa está, mais inquietante a cena parece. Porque o problema não é só o riso. O problema é o contraste. Durante o dia, um bebê rindo parece a coisa mais inocente do mundo. Mas às 3 da manhã, no escuro, quando tudo deveria estar quieto, o mesmo sorriso muda de peso. Ele deixa de parecer apenas fofo e começa a parecer misterioso. E é exatamente por isso que esse momento marca tantos pais. Não porque eles realmente acreditem em qualquer explicação sobrenatural, mas porque o cérebro humano odeia o que não consegue interpretar rápido, principalmente quando envolve um bebê, madrugada e um comportamento fora do esperado. Só que aqui está a parte mais importante. Na maioria das vezes, esse riso não tem nada de sobrenatural, e ainda assim, a explicação real pode ser mais surpreendente do que parece, porque o que está acontecendo nesse momento pode dizer muito sobre o funcionamento do cérebro infantil, sobre como o bebê percebe o mundo e até sobre o que acontece dentro da mente dele enquanto todos os adultos ao redor ainda tentam entender aquela cena. E é por isso que você precisa ficar até o final deste vídeo, porque aqui a gente não vai parar no susto, nem no mito, nem na superstição. A gente vai até a raiz do comportamento. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque quando um comportamento comum parece estranho, a diferença entre medo e entendimento está na explicação certa. E a verdade é que em muitos casos, esse riso da madrugada não é aleatório, e pode estar revelando algo importante sobre o cérebro do bebê. Mas então o que realmente acontece quando um bebê ri às 3 da manhã? A resposta começa no lugar que quase nenhum adulto vê, dentro do cérebro dele. Porque, embora pareça que o bebê esteja apenas dormindo, o sono infantil está longe de ser um desligamento simples. Na verdade, enquanto a casa inteira repousa, o cérebro do bebê continua em intensa atividade, atravessando fases diferentes de sono, reagindo a estímulos internos, organizando memórias recentes e amadurecendo conexões que ainda estão sendo construídas. E isso muda tudo. O primeiro ponto importante é entender que o sono do bebê não funciona como o de um adulto. Ele entra e sai de fases mais ativas com muito mais frequência. Em certos momentos, o cérebro permanece tão estimulado que o rosto do bebê pode se mover, os olhos podem se agitar sobre as pálpebras, os dedos podem mexer e até expressões como sorriso e riso podem surgir sem que haja qualquer estímulo externo visível no quarto. Ou seja, o silêncio do ambiente não significa silêncio dentro da mente dele. Pelo contrário, em muitos casos, é exatamente ali que o cérebro está mais ocupado. E essa atividade não é vazia. Durante o sono, principalmente nas fases mais ativas, o bebê pode estar processando sensações acumuladas ao longo do dia: vozes, rostos, toques, sons, luzes, movimentos, emoções. É como se o cérebro infantil estivesse tentando organizar um mundo que para ele ainda é completamente novo.
E como esse cérebro ainda está em pleno desenvolvimento, muitas respostas acontecem de forma automática, intensa e até enigmática para quem observa de fora. É por isso que um sorriso noturno pode parecer tão estranho. Para o adulto, aquilo parece dirigido a alguma coisa, mas na maioria das vezes não está. O bebê não precisa estar vendo algo sobrenatural para sorrir. O que ele pode estar vivendo é uma combinação entre atividade neurológica, reflexos naturais, processamento interno e até experiências parecidas com sonhos primitivos, ainda muito diferentes da maneira como um adulto sonha. E aqui entra a parte mais fascinante. O cérebro do bebê é muito mais ativo e misterioso do que a maioria dos pais imagina. Nos primeiros meses de vida, ele está criando trilhas neurais numa velocidade impressionante. Cada som, cada rosto, cada sensação deixa marcas, e o sono não interrompe esse processo. O sono participa dele. Em outras palavras, aquele riso no escuro não é um sinal de mistério sobrenatural, mas sim um pequeno reflexo de uma mente em construção, trabalhando intensamente enquanto o resto da casa dorme. Então não, na maioria das vezes seu bebê não está vendo algo sobrenatural, mas ele pode estar vivendo uma experiência cerebral muito mais intensa e fascinante do que a maioria dos adultos imagina. E se você gosta desse tipo de conteúdo que pega uma dúvida comum e revela o que realmente está por trás dela, se inscreve no canal e deixa o like, porque eu ainda posso te mostrar outros comportamentos dos bebês que assustam os pais, mas têm explicações muito mais incríveis do que parecem.